Produtos como o café, a pimenta e o gengibre fazem o agro do Espírito Santo ser reconhecido globalmente. Mas como a agricultura capixaba consegue evoluir tanto? Sobre esse assunto, conversamos hoje com o secretário de Estado de Agricultura, Enio Bergo. Seja muito bem-vindo, secretário. Prazer falar com vocês um pouquinho sobre esse segmento que é muito importante, que impacta o dia a dia das pessoas e também gera divisas para o nosso estado. Enquanto os nossos produtos, abastecem aí todos os estados do Brasil e também vários países do mundo. Qual seria a participação do agro no PIB do Espírito Santo, né? E como o setor vem se consolidando como um dos maiores geradores de emprego e renda, né? Seu conceito de PIB é um conceito técnico bastante amplo. Desde 2011 a gente não tem um estudo para chegar a uma conclusão perfeita em relação à participação no PIB do agronegócio, né? Agora a Secretaria de Agricultura colocou recursos desde o ano passado, junto ao Instituto Jones, e a gente vamos ter uma análise melhor. Quando a gente fala de agronegócio, eu considero muito mais do que o valor da produção agrícola, né? Porque, por exemplo, não existe um café torrado, moído, embalado, disponível na do supermercado, se não passar por pelo menos 4 grandes segmentos, né? Antes de se produzir, nós temos toda a indústria de máquinas, de equipamentos agrícolas, de insumos, fertilizantes, né? Temos ciência, tecnologia. Depois nós temos aquela parcela dentro das propriedades rurais, onde se produz o café, as frutas, né? O leite, a carne. Depois nós temos um processo de boa parte dos produtos que são industrializados. Então nós temos as indústrias que processam matérias-primas do lar, que são as agroindústrias. Depois nós temos ainda um quarto grande segmento, que é a distribuição e logística, ou seja, estar esses produtos disponíveis para consumo, né, seja aqui no nosso território, no nosso país ou em outras partes do mundo. Quando a gente considera a agregação de valor desses 4 grandes segmentos, né, nós consideramos que nós estamos chegando a cerca de 25% do PIB do Espírito Santo vindo do agronegócio. O Espírito Santo também tem uma característica peculiar, que é a agricultura familiar, né? Tem como dimensionar de quantas propriedades do agro, quantas são pequenos negócios, né? Pequenos agricultores? Sim, nós temos aqui no Espírito Santo 3 a cada 4 propriedades são consideradas de base familiar, ou seja, 75% das propriedades são da agricultura familiar. Tem um conceito também que define o que é agricultor familiar, né? Não é só o fato de ser o imóvel ser pequeno, Não ser uma família. Não é só o fato de ser pequeno. Você tem profissionais liberais, médicos, advogados, comerciantes industriais que têm, às vezes, uma pequena propriedade, né, que por tamanho, na região serrana, seria da agricultura familiar. Não é mais do que isso. Então, o conceito da agricultura familiar inclui o tamanho da propriedade, né, tecnicamente até 4 módulos fiscais de terra. Um módulo varia conforme o município, né, mas tem que ter a gestão do negócio da própria família e a mão de obra predominante vir da família, excetuante nos períodos de colheita que se admite contratação de mão de obra de fora. Então, dentro desse conceito, nós temos 75% das nossas propriedades são da agricultura familiar e são propriedades eficientes. Aqui do Espírito Santo, né, nós temos a agricultura familiar inserida no mercado, ou seja, nossos agricultores familiares, eles produzem cafés, que são, inclusive, os nossos cafés são produtos fantásticos, em qualidade, reconhecidos nacional e internacionalmente, produzem pimenta do reino, mamão, gengibre, banana, enfim, são produtores de mercado. Nós temos algumas regiões, especialmente no Nordeste do Brasil, em que a agricultura familiar é uma agricultura mais de subsistência e não de mercado. Aqui não. A nossa agricultura familiar é forte e é uma agricultura de mercado, produz para o mercado e tem renda. Espírito Santo, eu falo com meus colegas do Brasil, fora do Brasil, ele é pequeno em área, né, mas gigante na produção.
para se esperar, por exemplo, que esse estado produzir 3 a cada 4 sacas de café no Brasil pelo tamanho que produz, né? Somos aí os maiores produtores de café com Conilon, também os maiores produtores exportadores de Pimenta Borém, os maiores produtores exportadores de gengibre, né? E também os maiores produtores exportadores do Brasil de mamão, né? Mamão, gengibre, pimenta do reino e café Conilon. Também exportamos carne de frango, ovos, chocolates derivados de cacau, pescado, né? E obviamente por termos uma agricultura muito forte, né? Nós temos produtos com qualidade reconhecida, é por isso que a gente compete no mundo também. Para você ter uma ideia, no ano passado, 2025, né, 135 países receberam produtos do agro da Capixaba, né? E só quem consegue atravessar oceanos, enfrentar os problemas de logística, chegar lá fora, né, com produtos de boa qualidade, competindo em preço com diversas regiões do mundo, isso acontece porque nós temos produtores e produtoras muito competentes de produção. E o uso, né, da ciência e tecnologia, a prática pelos produtores e produtoras, é o que faz o Espírito Santo um caso de sucesso, né, para o Brasil e para o mundo. Falando nisso, né, existem políticas públicas, né? Isso continua se perpetuando. Muitas. E a SEAG trabalha com o PDAG 4, né? 4, desde... Aí eu gostaria que o senhor pontuasse o que é, explicasse, Sim. e pontuasse o que são as estratégias desse plano, em que momento ele está agora. Nós somos o único estado do Brasil que temos um planejamento estratégico para a agricultura de forma ininterrupta desde 2003. Em 2003 nós construímos esse primeiro planejamento estratégico, que não é um planejamento do poder público, né? Ele é até coordenado pelo poder público, pela Secretaria de Estado da Agricultura, mas com a participação efetiva do privado e das instituições que representam os produtores. Por isso que está na 4ª versão, né? A 4ª é de 2023, com metas ousadas para o poder público, para os produtores, para as empresas do agronegócio, né? Então, assim, o PDAG ele é uma base de planejamento. A partir desse programa estratégico, que tem como tema central a inovabilidade, aliás, foi o Espírito Santo, né? E foi a Secretaria de Agricultura, né? Fomos nós capixabas que pela primeira vez introduzimos aqui no Brasil, né, o conceito de inovabilidade, que é um conceito que já existe há alguns anos em outros países industrializados, países desenvolvidos, né, que é o conceito de inovação, sim, mas dentro do contexto da sustentabilidade. E sustentabilidade não é uma palavra que às vezes as pessoas associam apenas à questão ambiental. A sustentabilidade ela é econômica, ela é ambiental, é social, é histórica, paisagística, cultural, etc. Mas basicamente em 3 dimensões, né? Econômica, social e ambiental. Econômica, os produtores precisam ter remuneração para que cuide das obrigações sociais e trabalhistas e para que cuide da parte ambiental. Então esse é um contexto do PDA. A partir do PDA nós criamos uma estrutura programática, né? Nós temos o programa hoje, né, de maior impacto, né, para a cafeicultura do mundo. É nosso programa de desenvolvimento sustentável da cafeicultura, que nós, né, colocamos a sustentabilidade como um foco e já estamos completando mais de 6.500 propriedades já com currículo mínimo de sustentabilidade do café, nessas 3 dimensões, e vamos chegar ao final do ano com 8.000, e até 2030, né, nós vamos chegar com 35.000 propriedades cafeeiras, produzindo com venda e atendendo todos os aspectos sociais e ambientais que o mundo requer, né? É porque hoje existem mercados muito exigentes. Exatamente, investimento aqui em ciência e tecnologia, nós colocamos muito recurso do governo do estado via fundação de pesquisa, que sempre estamos desenvolvendo novas variedades, mais produtivas, mais tolerantes e resistentes às intempéries climáticas, mudanças climáticas, né, tolerantes a pragas e doenças. É por isso que a gente tem, né, um agro forte aqui. O governo tem os seus investimentos em ciência, tecnologia, temos nosso Incapé, uma base forte de pesquisa e assistência técnica, temos os nossos programas da área de infraestrutura rural, máquinas e equipamentos para uso coletivo, programa de caminhos do campo, pavimentação de vias rurais, que é o primeiro segmento até chegar numa rodovia estadual, depois numa federal, depois chegar num porto, né, programa de calçamento ideal, programa de armazenamento de água, importante registrar esses tempos de mudanças climáticas, de El Niño, né? Os nossos produtores e produtoras fizeram o dever de casa aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo é o estado do Brasil com o maior percentual de propriedades irrigadas, né? Com
períodos de seca cada vez mais intensos e longos e frequentes, né? Nós temos uma defesa aqui no Espírito Santo, uma resiliência melhor do que outras unidades do Brasil. Então, mais dentro desse fenômeno que a gente está vivenciando aqui, que é o ENI. É isso que eu ia perguntar. A SEAC também está envolvida, né, no grupo do governo que foi formado. Vai se antecipar em questões relacionadas ao SUBELMIN, como tem sido chamado, né? Isso, temos lá o Centro Integrado de Controle, né, e Comando, né? Tem várias instituições, Defesa Civil, como porta-voz, e nós participamos. Gente, o ELMI, né, as pessoas conhecem, é um fenômeno conhecido há muitos anos. Ele é de 1578 a primeira vez, né? Lembra que o Brasil, os portugueses chegaram em 1500, então 1578, então pescadores da costa peruana perceberam que as águas do Pacífico lá estavam um pouco mais altas. Como era próximo do período de Natal, deram o nome em uma alusão ao menino Jesus, por isso é o Ninho, o menino, né? E desde 1950 esse fenômeno estudava-se diariamente pelo NOAA, que é um órgão dos Estados Unidos, com cientistas, que eles avaliam, né, todas as condições oceânicas e atmosféricas. Então, assim, tem muitos estudos, 76 anos e tal. Este ano nós estamos com uma probabilidade, nós tivemos a Uninha aqui em 2015, 2023, e neste ano o que agrava é que nós vamos ter um super-El Niño. Tecnicamente, quando as águas do Pacífico elas sobem meio grau, né, Celsius, a gente já tem El Niño. Então nós já temos isso. O super El Niño é quando chega até 2 graus, né? E ainda ele vai ser esticado um pouco mais. A previsão, a probabilidade calculada pelo NOAA, que estava em 67, agora já é de 81% de que a gente vai ter esse super El Niño e mais esticado até fevereiro ou março. Aí reside a nossa grande preocupação, porque o El Niño causa anomalias climáticas, né, em todo o mundo. No Brasil, são 3 grandes anomalias, digamos. Na região sul, chuvas intensas. Na Amazônia, seca. E aqui no sudeste, onde nós estamos inseridos, né, onde está o Espírito Santo, esse menino, esse El Niño, é meio maluquinho, porque ele causa assim, coisas variadas. Primeiro, as temperaturas médias vão ficar mais elevadas. E nós vamos ter períodos secos mais intensos. Mas poderemos ter picos de chuvas muito grandes em algum. Então pode chegar um momento que o município, estando em situação de emergência seca, pode ver uma trompada d'água e também entrar por conta de excesso de água. Então, assim, e o que se agrava mais é porque tendo esses veranicos ou períodos de seca mais longos, né, preocupa muito a agricultura, especialmente a agricultura irrigada, a partir de outubro. Por quê? Tem uma reserva de água. O Espírito Santo fez uma reserva de água, os produtores fizeram. Né? O governo tem grandes barragens para regularizar a vazão e aquelas de irrigação feitas dentro da propriedade pelos produtores. Então a gente atravessa os períodos secos. Só lembrando que o Espírito Santo é seco mesmo, de abril, maio até setembro. O El Niño se agrava. Só que a partir de outubro nós esperamos chuva, por quê? Para recarregar os reservatórios. Com o El Niño pode ser que a chuva seja pouca para recarregar. E aí nós vamos enfrentar problemas para irrigar as lavouras, justamente quando estão enchendo o grão para a safra que vem a partir de abril, maio do ano que vem, na nossa principal cultura, que é o café. Esta é uma grande preocupação. Por isso que os preços que caíram um pouco do café passaram a reagir, as pessoas já estão acompanhando o El Niño no mundo como um todo. Eu falo muito de café, obviamente, né, o El Niño afeta todas as explorações, né, café, frutas, enfim, pastagens mais secas, menor alimentação para o gado. O governo do estado mesmo, nós distribuímos no ano passado, nesse ano, 140 ensiladoras, né, de forragem, né, as nossas ensiladoras, elas vão garantir o fornecimento de alimentação para o período seco, né. Então a gente tem ações já que transcende esses períodos de El Niño. Nós temos um estado um pouco mais resiliente do que outros estados do Brasil, pela irrigação, pelas políticas públicas, temos um estado organizado. Mas, obviamente, nós vamos ter o problema, sim. Como todo mundo, né? Mas isso sendo também monitorado por esse grupo que foi formado. Todas as terças-feiras já foi instalado, né? E todas as terças-feiras nós temos uma reunião presencial. Informações online, acompanhamos em tempo integral todas as questões climáticas, né, todos preparados, tal. Já, inclusive pactuamos, lançamos recentemente agora,
né, o plano de crédito do Eu ia falar rural, isso, né, 2000 porque também 26. precisa dessa segurança, né? E ter um bom plano. Exatamente. pra Nosso atravessar plano a de crédito são diversidade. 10 bilhões de reais. O crédito é um grande aliado. Mas tem as operações que estão vencendo, que foram contraídas pelos produtores no último ano safra, que se encerrou dia 30 de junho, e que vão vencer agora, justamente num período de dificuldades. Então, os bancos já estão pactuados, né? Ou seja, de protelar, caso se intensifique essas questões de seca, de El Niño, né, jogar as parcelas mais para o final dos contratos, também quem tem seguro acionar, quem tem o Proagro, né, que nas operações, especialmente da agricultura familiar, né, pode acionar com prejuízo até R$200 mil. Então nós temos aqui no Espírito Santo uma ambiência muito boa, né, com as instituições financeiras. E o crédito é um grande aliado. No último ano safra, que vai de julho de um ano a junho do outro ano, nós fizemos mais de 47 mil operações de crédito. E o crédito é um grande aliado. É através do crédito que os produtores tornam as lavouras mais irrigáveis, mais resilientes, melhoram o nível tecnológico. Isso vale para café, vale para mamão, vale para pimenta, vale para gengibre, essas culturas muito típicas aqui do Espírito Santo. Aí falamos dessa parte de avançar, né? O Índias falar da tecnologia, no início da conversa você tocou nesse assunto. Quais são as principais iniciativas, né? O que tem de mais novo em tecnologia ou de mais que mais avançou nos últimos anos? É uma evolução fantástica. Porque a gente já tem até drones, né? Eles fizeram para ficar, não tem. Especialmente em regiões mais aborradas, né? Uhum. Você não consegue aplicar. Com drone, você facilita. São jatos dirigidos, tem controle, né? Tem tecnologia embarcada. Se tiver muita deriva de vento forte, ele para de operar. Então só utiliza na dosagem adequada. Isso vale, um drone pode fazer fertilização, pode fazer controle de pragas. Realmente são tecnologias, mas assim, fantástico, né? Não só o drone, os sistemas de gestão do proprietário, os produtores têm que estar mais atentos com os seus custos. Mas eu digo assim, há uma evolução constante, né? Esse ano, eu faço 42 anos de formatura, o engenheiro agrônomo. E já fiz nesse ano 40 anos como engenheiro agrônomo do Incapé de carreira. Eu sou um funcionário de carreira, já fui presidente do Incapé, secretário de Agricultura algumas vezes, né? E digo assim, eu vivenciei essa realidade, né? Se a gente pegar assim, a irrigação de 20, 30 anos atrás, era assim, aquela irrigação que a gente fala lá, aspersão, jogando água para cima, evaporando, gastando água e energia à toa, né? Hoje, mais de 80% dos equipamentos de irrigação, eles são o que a gente chama de irrigação localizada, jogando ali no pé da planta, ou microaspersão ou rotejamento, né? E agora, neste ano, todo dia 14 de maio, se não cair domingo, né? Mas por volta de 14 de maio, a gente faz um evento de lançamento da colheita do café Conilon, que é a nossa principal atividade aqui. Presente, só o Conilon está presente em 44% das propriedades do Espírito Santo. E já tem irrigação subterrânea, para não perder nada. Você nem vê mais cano por baixo da terra. Então, assim, eu jamais imaginaria, né, fazendo paralelo com essas 4 décadas que eu me formei em agronomia, ou mais tempo ainda se considerar como estudante de agronomia, que nós chegaríamos a isso. Na época que eu estudava, que eu me formei em agronomia, o Pará produzia 85% da produção de pimenta do reino do Brasil. Os outros estados, inclusive o Espírito Santo, estavam com 15%. Hoje o Espírito Santo produz 70% da pimenta do reino do Brasil. Sim. Né? O Incapé, quando lançou as 3 primeiras variedades clonais de café Conilon, foi um marco histórico. Em 93, há 33 anos, a produtividade média do Conilon do Espírito Santo era de 7 sacas. Hoje é de 50 sacas por hectare. De 7 para 50. E tem produtores produzindo 100, 120, 180 sacas por hectare. Então, a tecnologia, o papel do Incapé. É importante com os cultivares. E por tudo isso que você falou também, houve muito envolvimento do Incapé. Sim, o Incapé ele é precursor. Né? O Incapé está fazendo 70 anos de história esse ano. Foi criado em 56. E eu participo dessa história há 40 anos, né, que eu entrei no Incapé dia 4 de abril de 86. Então, dos 70 eu conheço 40, os últimos 40. E digo o seguinte, o Incapé foi um grande propulsor, né, foi originário na ciência e tecnologia. Mas eu preciso dar um crédito também nos últimos 20 anos
né? 20, 25 anos, a UFES entrou, e agora nos últimos 10 anos o IFES, né? Então hoje nós temos o Incapera continuando, mas com outros parceiros trabalhando. E também se criou uma rede privada de pesquisa. Eu também jamais imaginaria isso. O setor privado, você vai em áreas, você tem empresas fazendo pesquisa de forma integrada com o Incapera. Então, assim, é o conhecimento, né? E assim, gerado aqui e utilizado na prática pelos produtores, que faz com que o Espírito Santo seja esse caso de sucesso. Porque um conhecimento, uma tecnologia que é gerada pela academia, pelo Incapera, pela UF, pela IFES, pelo IFES, se isso ficar nos livros e nos anais dos congressos de pesquisa, isso serve mais para a vaidade do pesquisador ou do professor, não é? Mas aqui não, né? A gente gera conhecimento caindo na veia, na prática. Esse é um diferencial que a gente conversa muito pelo Brasil afora, é o nosso diferencial. Obviamente, um estado pequeno como o nosso, a gente tem uma facilidade melhor de relacionamento. O Espírito Santo cabe 11 vezes dentro de mim. Você pode pegar 11% e botar dentro de Minas, né? O secretário da Agricultura lá de Minas tem que cuidar de 800 e tantos municípios. Nós só somos 78. Então a gente conhece na igreja, na reunião, no bairro, na comunidade. A autoridade, ele é uma pessoa comum como os outros. Então isso favorece, né? Hoje mesmo eu estava numa reunião com o Centro Comércio e Café de Vitória. Você entra Centro Comércio e Café, trabalha com produtores juntos, com o governo. Então essa ambiência é muito boa. Isso também favorece, né, o favorecimento ao nosso desenvolvimento aqui. Falando em ambiente de negócios, é muito importante também para a agricultura a interiorização como completo, né, em todo, a capilaridade, né? E aí como é que são os investimentos em infraestrutura, né? Para que isso realmente aconteça e haja geração de riqueza não concentrada na Grande Vitória. O Espírito Santo tem, assim, uma característica, né? Já dos governos que sucedem, um estado muito municipalista, né? Nós temos um governo do estado bem organizado e a gente conta com muito investimento. Nós realizamos aquilo que é função do governo do estado e aquilo que não é, né? Por exemplo, caminhos do campo, pavimentação de via municipal, é responsável dos municípios, não tem capacidade de investimento, a gente está lá. Programa de calçamento rural, programa de barragens. Então, assim, a gente tem muitos programas. A gente tem um fórum que reúne os 27 secretários de agricultura do Brasil. Eu já estou há muito tempo nisso, né? Quando a gente fala dos nossos programas aqui, nossa, Minas nem sonha em condições de ter a quantidade de programas de infraestrutura que a gente tem, né? Energia, né? Agora, semana que vem, nós vamos, na terça-feira, nós vamos lançar um edital, né? Para transformar redes monofásicas em trifásicas, porque a energia monofásica hoje é insuficiente para a força do nosso homem. Né, para os cercadores, escadores, descascadores de café, pequenas agroindústrias, equipamentos de irrigação, porque a gente tem condição de fazer isso. Não é obrigatoriedade do governo do estado, nem de prefeitura, nem do governo federal e nem das concessionárias de energia. Tem uma concessão federal no Brasil, a concessão de energia acima de 50 kWh, a responsabilidade é do produtor, mas nós estamos colocando recursos. Obviamente vamos fazer um chamamento CUC, vamos fazer um ranqueamento daquelas associações, onde a gente tenha maior número de beneficiários por quilômetro, será priorizado, predominância da agricultura familiar, e o governo vai botar dinheiro e transformar a rede que faz. Então é em energia, em água, em pavimentação. Nós temos bons programas, e é por isso também que a gente cada vez vai melhorando a competitividade dos produtores. E tem que ser assim, 75% são pequenos. Individualmente eles precisam de apoio do governo. Por isso que a gente tem o Incapera, por exemplo. Vai chegar um momento lá na frente, né, daqui a muitos anos, que a gente, né, não é de uma hora para outra, que a gente vai ter um reforço cada vez maior da assistência técnica privada. Mas ainda nós precisamos da assistência técnica pública, ainda precisamos da pesquisa pública. Por isso que o Incapera é um ente importante dentro desse conceito. E como os nossos produtos vão para diversos países, nesse mundo, países que mostra uma variedade grande, né, também, da pauta exportadora do agro, quais são quais os caminhos a SEAG estuda para encontrar novos mercados, né? Quais seriam o futuro desses produtos? Porque tem muita mudança hoje, né? Na geopolítica, principalmente, né? O presidente dos Estados Unidos, a cada 10, 15, 20 dias no mês, ele arruma uma coisa. Ou cria tarifaço, ou arruma briga com o Irã. Cessa e volta no cara, né? Nós temos, assim, estamos vigilantes. As negociações bilaterais entre os países é desenvolvido pelo governo central do Brasil. Sim.
Mas nós damos muito pitacos, né? Como nós precisamos do mundo, o agro precisa do mundo, né? As 4 milhões de bocas que habitam o Espírito Santo, as mais de 200 milhões de bocas que habitam o Brasil são insuficientes. Por isso que nós chegamos em 135 países todos os anos. Então, assim, nós não podemos, 22% das nossas exportações do agro, né, vão para os Estados Unidos. Então, é uma preocupação muito grande com o governo norte-americano. Por isso que a gente está abrindo novos mercados, participando de fóruns internacionais para reduzir, mas não é de uma hora para outra que você sai do mercado e vai para outro. Sim. Né? Mas nós estamos discutindo, ou seja, o Brasil, né, o governo central do Brasil, precisa entender a importância do agro. Vou dar um exemplo, né? Pimenta do reino. O México é um bom mercado para a nossa pimenta do reino. Nós exportamos 70% da pimenta do reino no Brasil. A nossa pimenta entra no México com uma taxa de 10%. A pimenta do Vietnã, nosso principal concorrente, entra com taxa zero. Então a gente entra com 10% de descompetitividade. Então, assim, às vezes a gente tem que sair um pouco do foco de União Europeia e Estados Unidos e ir ajustando esse tipo. Nós fizemos um levantamento e a gente está precisando que o governo federal seja mais incisivo nessas negociações internacionais. E o Trump sempre é uma ameaça, não é? Que a gente não sabe. Agora, por exemplo, tarifas de 25%, grande parte dos nossos produtos do agrocapixaba estão na lista de exceção, ou seja, não vai ter tarifa. Mas nós temos ovos, pescado entrou agora, uma parte, nem tudo, mas ovos e carne de frango, por exemplo, estão com 25%. E agora ele já está falando em outra de 12,5%. E a gente tem alguns com 25%, mais 12% pode ir para 37,5%. Então, assim, ficou bom para café, ficou bom para café solúvel, ficou bom com mamão, ficou bom para o gengibre, bom para o inhame, mas tem outros produtos que a gente vai precisar no mercado que nem tanto, né? Então, assim, é extremamente relevante que o Brasil avance mais nas negociações bilaterais. Nós estamos produzindo café para a União e vamos produzir muito. Tipo agora, tem o efeito El Niño, talvez tenha uma quebra de safra que vai ter no Conilon esse ano, talvez tenha devido ao El Niño no ano que vem, mas em condições normais, com o nosso nível de produtividade, a adoção de novas tecnologias, nós em 5 anos vamos ser, o Brasil será o maior produtor de café Conilon, já é o de arábica desde sempre, vai ser do mundo daqui a 5 anos, porque nós vamos superar o Vietnã, liderados pelo Espírito Santo, obviamente com uma participação de Rondônia, da Bahia, de outros estados que estão produzindo. E nós vamos precisar de cada vez mais mercado. E precisamos liderar isso, né, de uma forma mais incisiva nas negociações aí, que deve ser coordenado pelo Itamaraty, né, pelo governo central do Brasil. Bom, para encerrar, quais são as principais ações da SEAG previstas para esse segundo semestre? Olha, nós temos um planejamento que a gente faz, digamos, um planejamento para o ano, e a cada 4 anos, e o PDA, que são 10 anos. Né? Nós estamos seguindo fielmente, né, o nosso planejamento, ou seja, conduzindo os nossos programas para as atividades mais importantes, né? Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura, Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia do Leite, que é um setor que passa por muitos problemas no Espírito Santo. Agora nós vamos lançar daqui a 30 ou 40 dias, vamos lançar o nosso Programa de Desenvolvimento Sustentável da Pimenta do Reino. Né? Também vamos lançar em Linhares, né, uma unidade para estudo e irradiação de novas tecnologias em cacau, junto com a CEPLAC, que é um setor, a CEPLAC, que é o órgão oficial, está um pouco capenga, né? Então nós vamos entrar com o Incapere e com a Secretaria de Estado para melhorar um pouquinho. São novidades que a gente vai ter. Né? Vamos lançar também agora o edital do FUNSAF. Só o Espírito Santo tem um fundo para financiar a agricultura familiar sem reembolso, sem juros, sem reembolso. Fundo perdido, né? Com projetos por mérito, né? Para pescadores e agricultores familiares atingidos pela malha lá, pelo problema do Rio Doce, lá da Mariana. Né? Enfim, nós temos assim uma série de iniciativas. Vamos lançar também, pela primeira vez na história, uma amostra de negócios de café de qualidade, porque nós vamos precisar desse mercado. Com a produção crescente de Conilon, nós não vamos ter consumo no Brasil suficiente para adquirir a nossa produção. Né? Uma parte vai para o solúvel, uma parte vai para o consumo interno, mas nós vamos precisar exportar muito Conilon verde. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade. Então, estamos trazendo no dia, já está aberto esse concurso, e no dia 17 de dezembro, nós vamos aproximar
esses grandes lotes de controle de qualidade com grandes compradores nacionais e internacionais para ampliar ainda mais o espectro do Conilon. Enfim, né, são muitas as ações que a gente está trabalhando. Mais editais também na área de ciência e tecnologia, via FAPES, para sempre estar evoluindo. Inovabilidade, inovação, ciência, tecnologia com sustentabilidade. Muito obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por ter aceitado participado. Eu que agradeço. Mais uma oportunidade de falar um pouquinho sobre esse setor que é muito relevante para o Espírito Santo aqui no estúdio da ES Brasil. Para você que nos acompanha e quer saber mais sobre esse conteúdo e outras informações, acesse o site da ES Brasil, nos acompanhe em nossas redes sociais e até a próxima.